Brasil está em choque, gente. Vocês não vão acreditar no que está vindo à tona agora. Será que tudo o que assistimos no Big Brother Brasil 26 até agora foi uma grande mentira ensaiada nos bastidores? Eu sei, parece teoria da conspiração daquelas bem pesadas, mas os dados técnicos que circulam nos fóruns mais profundos da internet não deixam muita margem para dúvida ou interpretação. Estamos falando da edição que prometeu ser a mais transparente de todos os tempos, com tecnologia de ponta para evitar fraudes. Mas o que estamos vendo na prática é o oposto absoluto. É como se tivessem aberto a caixa de Pandora do entretenimento nacional. A gente se dedica, vota até os dedos cansarem e passa noites em claro, defendendo nossos favoritos. Mas, e se o resultado final já estivesse decidido em uma planilha antes mesmo do paredão ser formado? É revoltante só de pensar, mas eu vou explicar cada detalhe desse escândalo que está sacudindo os corredores da emissora e deixando os grandes diretores sem dormir. A bomba do momento estourou de vez quando uma investigação independente de segurança digital encontrou falhas críticas no sistema de votação deste ano. O anúncio caiu como um verdadeiro meteoro nas redes sociais, quebrando o silêncio que a produção tentava manter. Segundo esses relatórios técnicos, o sistema que deveria ser totalmente blindado contra ataques externos está, na verdade, cheio de buracos e vulnerabilidades básicas. Eles apontam que milhões de votos estariam sendo gerados por fazendas de bots altamente sofisticadas, ignorando solenemente os filtros de segurança. E o pior de tudo, esses robôs estariam conseguindo ignorar completamente a verificação de CPF, que a produção tanto se orgulhou de implementar como a grande novidade da temporada. Vocês lembram do marketing pesado em cima disso, né? Diziam que era o fim das trapaças. Mas parece que os scripts de automação ficaram muito mais inteligentes que a própria equipe de segurança do programa. É uma bofetada na cara do público que acredita na honestidade do processo. Mas qual foi o estopim de toda essa desconfiança generalizada? Foi aquela eliminação bizarra que ninguém no país conseguiu engolir direito até agora. O participante que era disparado o mais querido, liderando todas as enquetes externas, com quase 80% de preferência para ficar, simplesmente saiu com uma rejeição recorde no programa oficial ao vivo. Como isso é matematicamente possível em um universo tão conectado e engajado? A conta simplesmente não fecha, pessoal. Em todos os portais e grupos de mensagens, a vitória dele era dada como certa. Mas no momento do anúncio, o resultado foi o oposto do que a lógica indicava. Você também sentiu que algo estava muito estranho naquela noite? Ou foi apenas uma impressão minha? A energia pesou no estúdio e a cara da produção dizia tudo o que precisávamos saber. Foi ali que o castelo de cartas começou a ruir e as perguntas surgiram de todos os lados, exigindo respostas claras da emissora sobre o que realmente aconteceu. Eu não consegui ficar parado e fui atrás de respostas reais, mergulhando fundo nos bastidores. Analisei os dados vazados e o que descobri sobre o que acontece por trás das câmeras vai deixar vocês de queixo caído. Tem muita sujeira escondida sob o tapete luxuoso daquela casa, vigiada por centenas de câmeras. O BBB 26 era vendido para o mercado como a edição mais segura da história, mas essa denúncia destrói essa narrativa comercial. Como uma marca pode confiar seu dinheiro em um reality onde os votos podem ser fabricados por máquinas em massa? É um prejuízo de imagem incalculável para todos os envolvidos. E onde tem fumaça, tem fogo, e o fogo está queimando gente muito poderosa lá dentro. Antes de continuarmos com essa revelação bombástica, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Queremos saber até onde essa indignação está chegando.
É fundamental a gente se unir agora para entender o que acontece por trás das câmeras. O clima nos bastidores agora é de pânico total, com o Big Boss enfrentando uma pressão sem precedentes por audiência e faturamento. A cúpula de direção tenta abafar o caso usando notas oficiais, mas os prints e logs de sistema que vazaram não mentem e são assustadores. Estamos diante de um esquema que envolve não apenas tecnologia falha, mas decisões humanas altamente questionáveis. Quem realmente ganha com essa manipulação? Por que arriscar tirar alguém tão popular e colocar a credibilidade do programa em xeque? A pergunta que não quer calar é: quem são os nomes por trás dessa suposta manipulação que destrói a confiança do público? Existe uma mão invisível movendo as peças desse tabuleiro. E quem exatamente a emissora estaria tentando proteger a todo custo, mesmo traindo a confiança de milhões de brasileiros? O que descobri sobre os contratos publicitários e as relações de influência vai mudar a forma como vocês enxergam cada paredão. É uma teia de interesses que vai muito além do simples entretenimento. Mas fiquem ligados, porque o buraco é muito mais embaixo do que imaginamos. É o que vamos ver agora, à medida que as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. A pressão que o Big Boss e toda a nova cúpula de direção estão sofrendo nos bastidores da emissora não tem precedentes na história do reality. Boninho, que sempre foi o mestre das marionetes e o rosto por trás das grandes decisões, agora se vê encurralado entre a necessidade desesperada de manter os índices de audiência e a integridade de um sistema que parece estar fazendo água por todos os lados. Mas por que tamanha obsessão em manter certas figuras no jogo, mesmo quando o público grita pelo contrário? É aqui que a coisa começa a ficar realmente obscura. Existe uma análise muito forte sobre uma participante específica desta edição. Uma influenciadora digital que já entrou na casa com um status diferenciado. Rumores fortíssimos indicam que ela não é apenas uma competidora, mas um ativo financeiro valiosíssimo. Dizem que ela já possui contratos publicitários milionários assinados para o pós-programa, com marcas que investiram pesado no BBB 26. Se ela sair cedo demais, o prejuízo não seria apenas de entretenimento, mas sim de milhões de reais em multas e cancelamentos de campanhas que já estão prontinhas para rodar. É nesse cenário de interesses econômicos que o pulo do gato técnico aparece para assombrar a transparência da votação. Lembra que eu falei sobre os logs de sistema que vazaram em fóruns de tecnologia? Pois é, o que os especialistas encontraram ali é de cair o queixo. Os dados mostram picos de votação absurdos, chegando à marca de 1 milhão de votos por segundo. Sim, você ouviu direito, 1 milhão de cliques a cada segundo. Matematicamente, é impossível que seres humanos, mesmo organizados em mutirões, consigam atingir essa velocidade de forma constante por vários minutos. Esses picos aconteciam cirurgicamente sempre que a tal participante protegida corria o mínimo risco de ser eliminada ou perdia terreno em votações populares. É a prova digital de que algo artificial estava agindo nas sombras para equilibrar a balança a favor da produção. E não para por aí, porque o papel das grandes agências de marketing de influência nesse esquema é fundamental. Os boatos que correm nos corredores das agências em São Paulo são de que softwares de automação de última geração foram contratados a peso de ouro. Não estamos falando de bots simples de redes sociais, mas de sistemas que simulam o comportamento humano, burlam o reconhecimento de padrões e até a localização geográfica. Essas agências estariam investindo pesado para garantir que seus agenciados permaneçam no programa, transformando o BBB em uma guerra de algoritmos, onde o voto do sofá, aquele voto sincero do telespectador que se emociona, acaba não tendo peso nenhum diante de um processador potente.
A própria apresentação do programa começou a dar sinais de que o roteiro já estava escrito. Vocês também notaram certas contradições no discurso da apresentadora. Houve momentos em que ela parecia prever o resultado, ou dar dicas de que o veredito já estava selado muito antes do encerramento oficial da votação ao vivo. As frases feitas e o tom de voz pareciam desalinhados com a tensão real do momento, como se ela estivesse apenas lendo um script que já dava a vitória para a coprotegida, independentemente do que as parciais mostravam nas ruas. Essa desconexão gritante deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. O clima de tensão é tão real que a fofoca de bastidor mais quente diz que 2 editores veteranos do programa pediram demissão em pleno meio de temporada. O motivo? Eles teriam se recusado terminantemente a ajustar as narrativas dos vídeos diários para queimar os rivais da favorita. Segundo fontes internas, a ordem era clara: editar as falas e os comportamentos para que os oponentes parecessem vilões insuportáveis, enquanto a protegida recebia sempre a edição de pobre coitada ou heroína incompreendida. Quando a ética profissional falou mais alto, esses profissionais preferiram abandonar o barco a serem cúmplices dessa manipulação narrativa. Isso tudo faz a gente parar e pensar com calma. Será que o entretenimento vale mais do que a honestidade com o público que gasta horas votando e torcendo? É justo enganar milhões de pessoas apenas para proteger contratos comerciais? A revolta que começou pequena está virando uma bola de neve imparável. Se você acha que a indignação ficou escondida apenas nos bastidores da emissora, espera só até ver o que está acontecendo nas redes sociais agora e o pânico absoluto que tomou conta dos patrocinadores master. O castelo está desmoronando e ninguém parece saber como segurar as paredes. O que começou como uma simples desconfiança de nicho explodiu como uma verdadeira bomba nuclear nas redes sociais. E o rastro de destruição é visível para qualquer um que abra um aplicativo hoje. Vocês viram a força absurda desse movimento? As hashtags como Shimurska BBB Farsa e Sempre Hoje Queremos a Verdade não apenas apareceram timidamente nos Trending Topics, elas simplesmente dominaram o cenário digital por 48 horas seguidas, sem dar nenhuma trégua. Nunca, em todas as edições passadas do programa, vimos uma mobilização popular tão orgânica, furiosa e persistente. O público não está apenas reclamando de forma passiva no sofá de casa. As pessoas estão se sentindo profundamente traídas pela produção, como se tivessem investido meses de torcida e tempo em um espetáculo de entretenimento, onde o final já estava escrito em um roteiro secreto, guardado a 7 chaves pela alta cúpula. E o protesto escalou para algo muito mais tátil e preocupante do que apenas palavras de ordem ou reclamações vazias. Grupos de fãs, totalmente revoltados com a eliminação bizarra daquele participante favorito que tinha 80% de preferência em todas as enquetes externas sérias, começaram a organizar mutirões de unfollow em massa. O objetivo desse movimento é claro e certeiro: ferir onde mais dói na emissora, que é no alcance e no prestígio digital do reality. Em questão de pouquíssimo tempo, os perfis oficiais do programa e da própria emissora perderam centenas de milhares de seguidores reais. É um cancelamento coletivo direcionado à instituição, algo que coloca os diretores e o próprio Boninho em uma posição de vulnerabilidade extrema perante o mercado publicitário. Perder seguidores no ecossistema atual significa perder valor de publicidade, e isso é um pesadelo logístico para qualquer departamento comercial de televisão. Falando em comercial, é aqui que o bicho realmente pega e onde o pânico absoluto se instalou definitivamente nos bastidores. Os patrocinadores master, aquelas marcas gigantescas que pagam cotas astronômicas e multimilionárias para estarem no BBB 26,
estão em estado de alerta máximo. Fontes internas muito confiáveis confirmam que essas grandes empresas não estão nada felizes com a associação de seus logotipos a um escândalo de manipulação e uso de fazendas de bots sofisticadas. Elas já começaram a enviar notificações, exigindo auditorias externas independentes, como uma condição inegociável para manterem o fluxo de investimento nos próximos meses. Imagine o prejuízo histórico se um desses grandes bancos ou gigantes do varejo resolver retirar o patrocínio por medo de manchar a própria imagem perante o consumidor final. O risco reputacional é alto demais para essas corporações e a ameaça de um boicote por parte dos clientes é algo que elas levam muito a sério. Enquanto isso, o debate jurídico ganha corpo fora do mundo das curtidas. Especialistas em direito do consumidor e advogados de renome já estão analisando o caso sob a ótica da propaganda enganosa e até mesmo de uma possível fraude em sorteios ou concursos de âmbito nacional. Como o BBB 26 envolve um prêmio milionário em dinheiro e promessas de transparência total, qualquer indício real de que o sistema de votação foi corrompido ou de que a participante protegida recebeu benefícios artificiais pode resultar em processos coletivos bilionários. O argumento legal é simples e direto. Se o grande público é estimulado a votar sob a premissa de que o resultado é decidido pela maioria absoluta, qualquer interferência de algoritmos que burlam o CPF quebra o contrato de confiança. Diante desse abismo iminente, o futuro do BBB 26 está por um fio de cabelo. Já correm boatos de que a cúpula de direção está estudando medidas desesperadas para tentar reconquistar a confiança do público. Uma repescagem emergencial para trazer de volta o líder das enquetes, ou até a anulação formal de paredões anteriores, estão sendo discutidas em reuniões de crise. Eles precisam de um gesto grandioso para provar que a voz do povo ainda vale alguma coisa nesse jogo de cartas marcadas. Existe uma expectativa gigantesca por um pronunciamento oficial, talvez uma nota lida com seriedade no Jornal Nacional, ou um esclarecimento direto feito pela própria apresentadora durante a edição ao vivo do programa. Eles precisam estancar esse sangramento de credibilidade antes que a marca seja destruída. O BBB sempre foi um jogo de espelhos, mas desta vez parece que o espelho quebrou. Será que o público vai perdoar ou é o fim da era dos reality shows no Brasil? Deixa aqui nos comentários se você acredita na transparência ou se acha que o campeão já foi escolhido por interesses comerciais. Eu quero ler tudo e a gente se vê no próximo vídeo com mais revelações bombásticas.